Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz, muito grato a Deus por mais esta oportunidade e mais uma vez poder retornar a este lugar com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Nós já há quase 2 anos não retornamos a este lugar, mas o nosso Deus nos preparou esta nova oportunidade. Passamos aí por 2 anos considerados já difíceis, mas podemos levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus pela vida, pela saúde e pelo privilégio de continuarmos fazendo parte da família que Ele escolheu para ir morar no céu. Eu quero aqui agradecer a Deus, ainda que ausente a pessoa do pastor Ronaldo e a sua família, que é o pastor dirigente desta igreja, meu amigo Diácono Odair Júnior. Sou grato pela sua vida, é um privilégio poder estar com você. E louvar a Deus pela vida do meu avô, né? Meu avô na fé, pastor José Trindade, e a minha avó, pastora Sandra. Eles são pastores pai na fé do meu pastor e irmão Alessio. Então nós temos este apelo, carinho, essa consideração em Cristo Jesus. Eu amo estar aqui com vocês, é um privilégio. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui comigo mais uma vez nesta noite. Por onde passa eu digo, apesar das nossas indiferenças, ela não tem sido empecilho, mas tem sido bênção para a minha vida, para o meu chamado, o meu ministério. Eu louvo a Deus pela sua vida, é um prazer estar com você aqui. E louvo a Deus pela vida desta igreja, pelos obreiros, pelos membros congregados e até mesmo você, visitante desta noite. Nós estamos honrados com a sua presença. Eu quero pedir aos irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abri-la no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante. Abra aí, Novo Testamento, o 4º livro do Novo Testamento, escrito por João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante. Amém? Quantos encontraram, digam amém. Leiamos o texto. E ele, Jesus, claro, deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem, ou não se comunicava com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que os nossos pais, ou nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, e se parar nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. E você diga amém. Tome o seu assento, para nós podermos compartilhar desta palavra ao seu coração. Haja vista o texto que fala que Jesus, deixando a Judéia para ir para a Galileia, e fazia-se necessário passar por Samaria. Era o caminho, era a trajetória que Jesus deveria passar. Porém, quando Jesus chega na cidade chamada Sicar, na herdade do poço de Jacó, que assim então, ele cansado assentou-se lá, e os seus discípulos foram buscar comida na cidade, provavelmente de Sicar, dentro da cidade. Jesus se depara com uma mulher que vinha de Samaria, uma mulher samaritana. Haja vista que, se formos estudar a cultura, ou se formos estudar o Antigo Testamento, e formos buscar a origem dos samaritanos, nós vamos perceber, por causa da origem dos samaritanos, e da cultura dos samaritanos, e da religião dos samaritanos, sendo assim, os judeus não se comunicavam. Entretanto, os judeus, eles não compactuavam da mesma fé, e desde a era antiga, antes de Jesus, isto era como se fosse uma rivalidade, ou se fosse como uma prevenção. Os judeus se preveniam, até mesmo porque Deus ordenava que eles se prevenissem das outras culturas, porque se eles se envolvessem com as outras culturas, como já está relatado nos textos do Antigo Testamento, eles se envolviam com os deuses deles, se esquecia do Deus que os libertou do Egito. Então eles serviam a outro Deus, e Deus nunca quis, e Deus nunca proporcionou isto, porque até então, o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Só que, porém, quando Jesus veio, e quando Jesus iniciou-se o seu ministério, Jesus veio trazer a verdadeira mensagem que os seus antepassados não conseguiram passar. Ou seja, a forma em que era para eles não compactuar com os samaritanos, não era como eles evitavam se compactuar. E por isso eu escolhi, direcionado por Deus, o texto do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, a história de Jesus e a mulher samaritana, para ser explícito no texto, para te mostrar o que Jesus e Deus queria passar a mensagem para os hebreus, para os judeus, da forma que eles não deveriam se comunicar com o samaritano, nem com os outros estrangeiros. E isto, Senhor, esclareceu o meu coração, abriu a minha mente para compreender este texto, porque esta é uma passagem bíblica que é muito ministrada por outros ministros da palavra de Deus, mas como nosso pastor José Trindade disse ao início, quando ele tomou a sua oportunidade, a palavra de Deus, ela é renovada a cada dia, e hoje eu tenho para você, pela graça divina, uma novidade desta palavra. Eu tenho uma nova revelação, ainda que não ela seja nova, mas que seja uma novidade para nossos dias, de que Deus irá falar com você, eu não tenho dúvida. E quando Jesus chegou e encontrou-se com essa mulher, que ela estava tirando água do poço, Jesus, com sede, disse-lhe àquela mulher: dai-me de beber água. E quando aquela mulher olhou para aquele homem e percebeu que ele era judeu, por conta da sua vestimenta, que as vestimentas dos judeus, principalmente a de Jesus, porque ele tinha uma vestimenta
por cima de outra vestimenta, era como se fosse um vestido longo, e cobria até os teus pés, e ele tinha uma vestimenta diferenciada das demais pessoas, mas indicava que ele era um judeu, e ela logo percebeu: por que falas comigo? Tu não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Agora, pasme, senhores, você pensa que Jesus não sabia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Se pensa, pensa errado. Por quê? Porque desde a infância de Jesus, todos os judeus, a partir dos 2 anos, eles já são dados ao conhecimento. Tem muitos judeus, pela sua cultura, não sei hoje, mas antigamente, aos 2 anos, poderia se achar crianças que sabiam ler as leis, e com 5 anos eles já iam para a escola aprender a Torá. Eles já iam aprender as leis, os preceitos, os mandamentos e a cultura suas, para que eles pudessem achar o teu caminho. Se eles fossem para se tornar doutores da lei, se eles fossem se tornar fariseus, se eles fossem se tornar saduceus ou mestres da lei, com 5 anos eles começavam a aprender sobre isto. Com 12 anos ele era levado aos doutores da lei para ser julgado, ou seja, para ser examinado, se eles tinham ou não tinham a vocação de se tornar um doutor da lei. Se eles não tivessem, eles retornariam à casa de teus pais e daria continuidade na atividade de teus pais. Você quer ver? Te trago o exemplo. Quando nós lermos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, nós vamos perceber que depois que Jesus saiu do deserto e foi tentado pelo diabo e venceu o diabo, ele foi formar a seleção de discípulos. E quando ele foi atrás de discípulos, os primeiros discípulos que Jesus escolheu foi Pedro, Tiago e João. Ou seja, ele escolheu aqueles que eram pescadores. Certamente Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, filhos de pescadores, eles não tinham passado no crivo dos doutores da lei com 12 anos, por isso que eles eram analfabetos, é por isso que eles eram pescadores, é por isso que eles trabalhavam e tiravam o sustento do teu trabalho para a sua família, com a mesma profissão de seus pais. Você tendo isso em mente, você entende que Jesus, ele então conhecia da lei, sabia da cultura, sabia da diferença entre os judeus e entre os samaritanos, porque eles não se comunicavam. Mas quando Jesus conversa com esta mulher, traz para ela um espanto. Por quê? Porque eles não se comunicavam. A falta de comunicação com outros judeus trouxe uma dúvida no coração dessa samaritana. Por que fala comigo? Por que me pede água? E quando ela se assusta isso, Jesus libera uma palavra que lemos, dizendo para ela: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus. Eu preciso falar, o dom de Deus não é mais e não é menos do que uma capacitação do Deus para o homem, para a pessoa, para realizar uma obra sobre-humana, uma obra espiritual, uma obra que o homem natural e comum não pode realizar. Então Jesus já começa a falar como aquela mulher: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala com você e quem te pede água, olha o que Jesus fala com esta mulher: você, não eu te pediria água, mas você me pediria água, porque da água que eu tenho, se eu te der, é água viva. Olha a linguagem de Jesus para a mulher samaritana: a água que eu tenho é água viva. Se eu te der, você e qualquer outra pessoa que beber desta água que eu tenho, nunca mais terá sede, porque desta água que você vem aqui todos os dias tirar ela para beber e para dar ao seu rebanho e para levar para sua casa, vocês tornam a voltar aqui todos os dias, porque esta água que vocês bebem, mas não mata a sua sede. Mas a água que eu te der, ela se fará em você
uma fonte. E veja só que Jesus, ele tinha uma divina inspiração de Deus na sua vida. Ele tinha uma sabedoria sobre-humana tão grande, que Jesus começou a falar com a mulher samaritana com a linguagem dela, porque Jesus falou pedindo água para ela, e Jesus não poderia dar seguimento na conversa com aquela mulher, de forma que ela o entendesse, se não fosse falar de água. E Jesus disse: a água que eu te der, ela é uma água viva. Se você beber dela, você não terá sede. E se você tomar dela, você se fará dentro de ti uma fonte que jorrará água que salta para a vida eterna. Veja que Jesus usa uma linguagem a qual a mulher compreende, uma linguagem figurativa, mas uma linguagem espiritual, uma linguagem divina, uma linguagem natural, junção com a linguagem espiritual. E é isto que nós queremos transmitir a você nesta noite, para que você entenda o que Jesus queria que os antepassados fizessem, não fizeram, e Ele fez, e Ele quer que nós continuemos a fazer, a nós podermos saber separar aquilo que nós podemos, aquilo que nós não podemos. Haja vista que o nosso pastor José Trindade ministrou aqui, dizendo que existe pessoas que ele se mistura com outras pessoas, e junto com ela, ele não se discerne, ele não se traz o discernimento de quem ele é. Ele não se importa com quem ele é. Haja vista que ele não negou que nós devemos conversar ou estar com as outras pessoas, até porque, assim como eu, muitos de nós que estamos aqui nesta noite, temos parentes, inclusive neste final de ano, que tem as suas culturas diferentes, as suas religiões diferentes da nossa, e Jesus nunca quis que você deixasse de comunicar com ele. Você vai entender daqui para frente na mensagem. Quando Jesus fala isto para ela, esta mulher é despertada um desejo, e é o que está acontecendo com você agora, um desejo de saber o que Jesus queria que os antepassados fizessem e não fizeram, Ele está fazendo agora. Jesus queria que aquela mulher tivesse a sede de beber da água dele, que aquela mulher tivesse a sede de tomar da água dele, de fazer com que do seu interior se fizesse uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Veja que Jesus pega o dia daquela mulher e leva ela a entender o seu momento, mas a compreender o seu futuro, dizendo: do que você está recebendo hoje, você vai ter condições de ser levado para uma novidade de vida. Você será conduzido para um novo céu, para uma nova terra, porque eu já tenho preparado, como disse em Isaías, antes da fundação do mundo. Então observamos que aquela mulher teve a sede, dizendo: então, como que você vai tirar essa água? Se você não tem nem ferramentas para tirar água e o poço é fundo. Aquela mulher mostrou para Jesus a dificuldade de pegar água. E Jesus disse: mulher, eu tenho a água da vida, eu sei como te dar. Aí ela disse: então me dá desta água. E Jesus virou para ela e diz assim: daqui em diante, para mim te dar desta água, você precisa ouvir minha voz, obedecer e fazer conforme eu te ordenar. Vai, chama o teu marido e vem até mim novamente. Quando Jesus falou isso, porque Jesus, ele sabia quem era aquela mulher, mas aquela mulher não sabia quem era Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, talvez você não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem você é. Talvez você não sabe o que Jesus pode fazer por você, mas Jesus sabe o que Ele pode fazer por você. E tem muito mais, apesar de Ele saber, Ele pode e Ele quer fazer o que você necessita, o que eu preciso, o que nós estamos buscando, o que nós corremos na cachaça e não encontramos, o que nós
buscamos na falsa felicidade do mundo e não encontramos. O que nós buscamos como a invenção de coisas e não encontramos. Jesus quer te dar o que você precisa receber sem que te custe nada. Quando Jesus falou isto com aquela mulher, Jesus já entra para outro nível de relacionamento com aquela mulher. Porque Jesus disse: eu não posso dar continuidade na sua vida, você não pode beber da água que eu tenho, se você não trouxer o seu marido aqui. E aquela mulher olhou para Jesus, pastor José Trindade, olhou para ele e disse assim: eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo ela e sabendo quem ela era, Jesus disse: disseste bem, tiveste 5. Aquela mulher espantou: como que ele sabe disso? Que eu tive 5 maridos. Ela disse: e até o que você tem não é teu. Veja que a água que Jesus está falando com aquela mulher é a água da transformação. Você, mulher samaritana, leva uma vida que não condiz com o que você pode levar. Quantas pessoas aparentam ser o que não é? Quantas pessoas mostram ser o que não pode ser? Quantas pessoas diz ter o que realmente não tem? Você já viu pessoas dizer que qualquer religião leva a Deus? Você precisa ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus declarando aos discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir morar no céu se não for pelo meu sacrifício. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa saída. Então, o que Jesus está dando para a mulher samaritana, Ele está trazendo para os dias de hoje e está dando para nós ouvintes. Tantos que estamos físico, quanto os que estamos online, ouvindo desta live, Deus fala com vocês nesta noite dizendo: o que eu tenho para você é mais real do que você tem. E aquela mulher disse isso, Jesus revelou quem ela era, e ela disse: como que você sabe disso? Jesus sabe quem você é. Jesus conhece quem você é. Jesus sabe da sua necessidade. Eu posso usar de uma maquiagem para passar uma imagem de quem eu não sou, mas sobre a minha face real, realmente é quem eu sou. Nesta noite, o que você necessita? O que você precisa? O que você está necessitando? Você prefere continuar achando que outros caminhos podem te levar a Deus? Eu venho te dizer com certeza, com convicção, com base nas Escrituras Sagradas, como a bússola da nossa salvação, que não existe outro caminho se não for este o caminho de Jesus. Só em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Evangelho de João, o que nós estamos pregando, no capítulo de número 1, versículo de número 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o princípio de tudo estava em Deus. E o princípio de tudo era Deus. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Observa que quando Jesus fala isso, ela já está convertida. Pastor José Trindade, obreiros da casa de Deus, ouvintes da palavra de Deus nesta noite, ela está convertida. Por quê? Olha a resposta dessa mulher: mas espera lá, nós devemos adorar a Deus aqui, neste monte, ou em Jerusalém? Veja que aquela mulher já não se importava em ir trazer o marido que ela não tinha, ou seja, ela já estava disposta, pastor José Trindade, a não mexer mais com o marido alheio.
ela já estava disposta a não se deitar com homens que não era dela. Eu vou ser mais claro, ela estava disposta a deixar aquilo que prendia ela no mundo de pecado. Ela decidiu-se não ser mais uma mulher da vida prostituta. Ela disse: agora eu quero saber aonde eu devo adorar, aonde eu devo servir, aonde eu devo seguir. Uns dizem que é neste monte, outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus observa que aquela mulher compreendeu, e ela recebeu, e nela já estava jorrando uma fonte de água viva. Você tem essa convicção nessa noite? Como está a sua vida? Como está o seu interior? Como está o teu espírito? Como vive a tua alma? Você ainda tem intenção de permanecer na vida velha? Você ainda tem intenção de levar a vida errante? Você ainda tem desejo de permanecer longe de Cristo Jesus? Você ainda tem vontade de ir a outros deuses que não podem te dar o direito de vida eterna? Como é que você recebe esta palavra? Como disse o pastor José Trindade, como é que eu recebo esta palavra? Como é me ministrada neste momento? Como é que eu falo para Deus neste momento? Onde é que eu devo adorar? O que é que eu devo fazer? O que é que eu deixo? O que é que eu devo deixar? Isto tudo requer de nós um preço. Eu vou dar mais uma para você e você me entenda. Jesus, quando falava com as pessoas e com os discípulos, ele disse: se quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Preste atenção, renúncia é algo que nos custa alguma coisa. Eu preciso deixar aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho, aquilo que me dá desejo, para poder fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que enaltece a Deus, aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor o teu Deus. Agradar a Deus é me desagradar. É isso. É isso. Para você agradar a Deus, você precisa desagradar você mesmo. Você precisa esquecer você, no sentido de que você não pode permanecer da mesma forma que você está. Ah, mas meus pais me ensinaram que é assim. Os meus pais me mostraram que se faz assim. Os meus pais me disseram que para ser salvo, basta eu ser honesto. Eu quero te dizer uma coisa: o que está em Gálatas não pode se apagar. O que está em Gálatas, se não me falha a memória? Está em Gálatas que a salvação, ou é em Efésios, um dos dois, é um dom de Deus. E o dom de Deus não é aquilo que eu faço, é a graça de Deus. A salvação é um dom de Deus. Ou seja, por mais que eu tenha obras, por mais que eu seja honesto, por mais que eu ande certo, por mais que eu seja marido de uma mulher só, por mais que eu seja pai de família, por mais que eu seja honesto e trabalhador, isto não me garante, não me dá salvação. O que me dá salvação? Cristo Jesus. Dom me dá recompensa, obra me traz galardão. A Bíblia nos diz, e é taxativa em dizer isso, que no final, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, recebe, tem o direito, tem a recompensa da vida eterna, coroa de justiça e o galardão. Oxalá se todos que estamos aqui nesta noite, e que assim o Senhor faça, todos nós estejamos diante do trono branco de Deus, diante do juízo das obras, que nós estejamos no arrebatamento da igreja, que nós possamos estar presente neste dia. Por que eu falo isso? Eu falo porque neste dia você irá receber tudo o que você deixou de fazer por você mesmo. Pastor José Trindade, quando você deixar de viver a sua própria vida, você vai viver como Paulo diz: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida minha que eu vivia, não tenho mais prazer nela. Agora eu vivo em novidade de vida. Eu vivo para Cristo Jesus. Você quer permanecer da forma que está? Ou você quer mudança de vida? Você quer continuar da forma que está? Ou você quer mudança de vida? Se eu for abrir testemunho aqui, vai ser muitos, mas nós queremos focar em você nesta noite. Assim como Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Pode mudar a sua também. Pode mudar a sua família também. Porque se nós crer, nós veremos a glória de Deus. Interessante que para nós ver a glória de Deus, nós só precisa de um quesito, qual é? Crer. Veja, crê no Senhor teu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Veja que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos mostra, que para ter salvação, nós temos que crer na pregação do Evangelho. E Paulo diz, a pregação do Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus é a pregação do Evangelho. Então entenda que esta mulher ficou despertada, e nela já jorrava uma fonte de água viva, ela dizendo, como que eu posso te servir? Sou samaritana. Jesus estava dando uma lição para os judeus, para os seus discípulos, e para todos os antepassados, que Deus nunca proibiu que os judeus, os hebreus, se comunicassem com os samaritanos. Por que não? Porque Jesus não queria que eles levassem a vida deles, mas que eles levassem a vida própria de Cristo deles para eles. Jesus quer que você leve a vida de Cristo Jesus para os samaritanos. Jesus quer que você leve Cristo para eles, e eles sejam transformados pelo poder da palavra, e eles sejam transformados pelo poder do Evangelho. Jesus está nos mostrando que a comunicação que eles não tinham era a falta de entendimento. Jesus podia comunicar com o samaritano como poderia comunicar com qualquer outra pessoa, só que Jesus não podia compactuar com o pecado dela. Mas Jesus podia levar, e pode levar, transformação de vida para ela. E isto Ele nos traz hoje. Você pode ter a cultura diferente da nossa. Você pode ter a religião diferente da nossa. Vamos te respeitar se você quiser continuar com ela. Mas você quer a verdade de Deus? A verdade de Deus, que só Jesus é a salvação. E outro caminho não há que te leve ao céu. Pode doer, mas é verdade. Pode te deixar com raiva, mas é a verdade. Não existe esse negócio de que há outro caminho a não ser esse. Não existe esta outra cultura que não seja a cultura do Senhor para nos dar salvação. Meus queridos, Paulo diz, do que adianta ganharmos todo este mundo, né? Porque tem religião aí fora que ela é religião só para ganhar, só para conquistar, só para alcançar. Eu não vou citá-las ela aqui para não gerar polêmica, mas quem sabe do que eu estou falando neste momento, sabe que religião é esta, que você vai crescer, que nós vamos se unir, que nós vamos ganhar, nós vamos formar parceria, e a religião deixou Deus, que nunca teve mesmo, e está conquistando o seu próprio caminho. Posso falar rápido? Posso. Quando Jesus trouxe eles do cativeiro de 70 anos, eles percorriam a sua própria casa. Essas religiões que Jesus não compactua. Você quer servir, quer ir morar no céu? Viva o caminho, o propósito de Deus. É difícil? Não. É complicado? Não. É ruim? Nunca foi. Nunca será. Impossível de ser ruim andar no caminho de Jesus. Sabe por quê? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo,
eu venci o mundo. Jesus declara o amor de Deus neste evangelho. 3,16, você conhece. Até quem não anda por este caminho conhece. Deus amor. Eu estou dizendo para você, o amor de Deus foi incondicional. Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Haja entendimento na nossa vida que Jesus morreu para poder nos dar o direito de vida eterna. O que Jesus quer não é que você leve uma vida de uma falsa felicidade, não, porque o mundo e as suas concupiscências lá fora podem te trazer alegria, não vamos negar, pode, mas é momentânea. Eu garanto, eu confirmo, eu declaro que esta alegria ela é momentânea e traz mais tragédia do que felicidade. O mundo e o seu pecado dá mais dor, dá mais sofrimento, dá mais perda do que vitória, do que conquista, do que alegria. Vamos entrar na família? Quantas famílias se destroem lá fora? Quantas famílias se destroem aqui dentro? Não é que aqui dentro não destrua a família. Não podemos dar essa maquiagem para as pessoas. Somos seres humanos como que estão lá fora. Qual que é a diferença? Que nós, seres humanos, aqui dentro, neste evangelho, nós vivemos a vida de Cristo. E se nós formos fiel nela, isto nos será impossível viver destruição. Quando pessoas são destruídas, é porque por um motivo ou outro, por uma ocasião ou outra, deixou de viver a fidelidade. A única coisa, irmão, a única coisa, irmã, que pode fazer com que o poder de Deus não opere na vida, é a infidelidade. Se você for fiel, Deus permanece fiel. Se você for justo, Ele permanece justo. Disse o livro do profeta Isaías: Deus não tomará o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Creia em Cristo Jesus, Ele não confunde as coisas. Nós podemos se confundir entre nós, se nós não formos sábios se nós não formos sábios demais no nosso próprio entendimento, mas se nós formos inteligentes a saber e obedecer, e ouvir e temer, e guardar e obedecer a palavra de Deus, nós não seremos confundidos, porque naquele dia, o que é tratado de injustiça, sendo justo, ele não será injustificado. Jesus dará justiça para a sua vida, para a sua família. Meu irmão, mas você não sabe da minha luta. Nem preciso saber. Quem eu vos falo nesta noite, conhece a sua vida, como conhece a vida desta samaritana, como conheceu a situação dessa samaritana. O que você precisa? Uma atitude. Aceitar Cristo Jesus como seu único, suficiente e Salvador da sua vida. Nós podemos um dia declarar, como muitos de nós já declaram: em Cristo Jesus sou uma nova criatura. Cristo Jesus é o meu único, Ele é o suficiente Salvador da minha alma. E quando esta mulher se preocupa com isto, aonde eu devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? Olha, essa mulher está preocupada. Será que os judeus vão me aceitar? Será que se eles me verem adorando, eles não vão me expulsar? É isto que acontece com você. A sua briga interior com você mesmo, dizendo: será que eu vou ser aceito com tudo que eu já tenho feito? Será que eu vou poder adorar a Deus com tudo que eu tenho feito? Eu venho te dizer que você pode. Eu venho dizer que você pode viver isso. Como? Porque a partir do momento que você aceitar a beber dessa água, dos teus pecados ele não se lembra mais. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma. Vamos procurar aqui algo que você fez. Nenhuma. Para Deus, nenhuma.
Para Deus, nenhuma. Ah, você fez isso. Não. Portanto, agora, nenhuma condenação, mas há para os que estão em Cristo Jesus. Como foi lido no Salmo aqui primeiro, que não anda mais segundo o conselho dos ímpios, mas antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Quando você beber desta água, ninguém mais pode te condenar. Nem mesmo Deus, nem mesmo Deus. Nem mesmo a palavra, nem mesmo a palavra. Por quê? Você é nova criatura. Nós somos nova criatura. Nós vivemos novidade de vida. E se porventura eu cair, diz a palavra, volta aonde caíste e levanta ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós precisamos viver a real verdade deste evangelho. Nós precisamos sim ir lá no nosso irmão, que não tem a mesma fé que nossa, e dizer para eles que eu tenho, que nós temos água de vida eterna. Que nós temos a solução para os teus problemas. Que nós sabemos a fonte que dá a água que salta a vida eterna. Você pode ter isso na sua vida? Você quer isso para a sua vida? Você aceita isso para a sua família? Quando ela está comunicando isso com Jesus, eu parto para o final. Jesus disse: mulher, nem aqui, nem em Jerusalém, a hora vem. Aí ele dá uma olhada para o tempo, pastor José Trindade, a hora vem. Aí ele diz: é agora. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu disse hoje para um primo meu, como o meu pastor me disse, o dia de amanhã é uma ilusão. O amanhã não existe. Por que não existe? Quando nós chegarmos o relógio de 0 hora, meia-noite, não é o amanhã, é hoje. Deus quer dizer para você: viva hoje, adore hoje, adore agora. Ele disse para aquela mulher: a hora é agora em que o Pai, veja que como Deus já falou antigamente, antes de Jesus, Ele fala agora através de Jesus, porque o salmista diz que Deus achou a Davi segundo o seu coração. Aí Jesus fala com esta mulher: a hora é agora em que o Pai, ou seja, em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade. E disse Jesus: como é que adora a Deus em espírito em verdade? Jesus disse: vocês adoram o que vocês não sabem. Ó, que Jesus fala. Jesus diz: vocês adoram pensando que é alguma coisa, mas não é. Mas nós, judeus, olha o que ele está dizendo: esse caminho que eu estou te mostrando, esta água que eu estou te dando, nós adoramos o que nós sabemos o que estamos adorando. Nós sabemos que a nossa adoração não é em vão. Nós adoramos aquele que pode. Nós adoramos aquele que tem. Nós adoramos aquele que faz. Nós adoramos aquele que é. Apocalipse diz: Ele é o que é. Ele é o que era. Ele é o que há de sempre ser. O que? O Todo-Poderoso. Ele disse para Moisés: diga ao povo que eu sou, te enviou. Eu sou o que? Eu sou o que te cura, eu sou o que te sara, eu sou o que te liberta, eu sou o que te transforma, eu sou o que te regenera, eu sou o que te resgato, eu sou o que te muda, eu sou o que faço, eu sou o que sou. Se você precisar de alguma coisa, para isso eu sou o Deus que faz. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quando Jesus disse para aquela mulher: nós sabemos o que adoramos, Deus é Espírito, importa os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus queria dar para ela, pastores,
obreiros, membros, congregado, visitante desta noite. Jesus queria dizer para ela: para vocês serem salvos, vocês precisam